Oi, bom, hoje eu vim falar um pouquinho sobre o filme Godzilla e Kong, O Novo Império. Então, vamos lá. Bom, esse canal aqui é basicamente sobre contação de história, né? Sobre a arte de contar histórias. Eu não faço muito vídeo sobre filmes e séries, até porque eu não assisto muitos filmes. Eu acabo voltando o foco do canal mais para literatura, sobre o que eu aprendo com os livros que eu leio, tá? Mas volta e meia eu gosto de fazer um vídeo sobre alguns filmes que eu acho interessante, que tem lições boas para a gente absorver e passar também para literatura, para outras formas de contação de histórias. Como é o caso desse filme aqui, tá? Eu assisti o filme, gostei, mas teve alguns pontos específicos que eu não gostei tanto, me incomodaram, e eu não vi tanta gente falando sobre esses pontos. A maioria das pessoas elogiaram o filme, que de fato é um filme legal, acima da média, né? Mas eu decidi elencar alguns desses pontos que me incomodaram, que eu achei que foram pontos fracos do filme, que eu particularmente não gostei, e que a gente pode tirar de ensinamento sobre coisas que a gente não. Que a gente pode evitar na contação de história e na criação de personagens, né? Então vamos lá. 7 pontos que me incomodaram ou que eu não gostei no filme Godzilla e Kong, O Novo Império. Bom, o primeiro ponto é que todos esses filmes dos últimos desse Monsterverso e de outros filmes também que envolvem criaturas gigantes e tal, é que parecem que eles têm sempre o mesmo formato, os mesmos personagens, a mesma estrutura narrativa, os mesmos acontecimentos. Tá? Quando eu digo, por exemplo, os mesmos personagens, ainda que não sejam exatamente os mesmos, mas me parece que é o mesmo arquétipo, sabe? Parece que sempre tem que ter, por exemplo, o casal, né? O par romântico, a criança super protagonista, o cara lá, o gordinho, o alívio cômico. Tem que ter uma criatura, um monstro, que é um vilão que não é vilão, né? No caso, o Shimo. Enfim, a mesma estrutura de acontecimentos, de pontos que vai acontecer. Se a gente comparar esse filme com o outro, o anterior do Godzilla, contra o Godzilla versus Kong, né? Os acontecimentos são exatamente os mesmos. Enfim, a mesma sequência de acontecimentos, a mesma estrutura narrativa, narrativamente falando, é a mesma história. Os arquétipos permanecem sempre os mesmos. Por isso que eu digo que me parece que é o mesmo formato sempre. Sabe quando você tem um formato de uma forma de bolo e você faz bolo, torta, pudim? Veja, ainda que o recheio ou o sabor seja diferente, mas o formato é sempre o mesmo. E essa é a impressão que me dá nesse tipo de história, que o formato é sempre os mesmos. E uma coisa que esses filmes têm em comum é que há uma preocupação muito grande com efeitos especiais, efeitos gráficos, porém uma deficiência na preocupação pelo roteiro, por uma profundidade de personagens. O que me parece é que há uma crença por parte deles de que efeitos especiais muito bons, excelentes, vão acabar compensando um roteiro fraco e com personagens rasos, uma história mais superficial, enfim. O segundo ponto que me incomodou bastante aqui nesse filme do Godzilla e Kong é a humanização das criaturas, né, das criaturas gigantes. E humanização aqui que eu digo, não apenas na aparência, no comportamento, porque assim, antes, né, os outros filmes do Kong, por exemplo, até aquele de 2005, o Kong ainda tinha uma aparência mais de um gorila mesmo, né? Ele andava com as 4 patas no chão, às vezes ele levantava, mas ele tinha uma aparência realmente mais de gorila. Agora, nesses últimos filmes, o Kong é basicamente uma pessoa. É realmente uma pessoa. Ele aparenta ser uma pessoa peluda. Um ser humano peludo, né? Em pé o tempo todo, o jeito dele andar. O Godzilla, a mesma coisa. Tem uma cena do filme quando o Godzilla e o Kong entram na Terra Oca e os dois vão correndo em direção ao vilão. Cara, o jeito que o Godzilla corria era de um corredor, de uma pessoa correndo, basicamente. Só, cara, eu não duvidaria nada se no próximo filme o Godzilla começar a dar piruetas. Porque o jeito que ele correu ali não pareceu ser de uma criatura gigante, de um lagarto de cento e tantos metros de altura. Parecia uma pessoa normal correndo. Então essa humanização, no sentido de aparência, de comportamento, incomoda bastante. Mas eu acho que um outro tipo de humanização incomoda ainda muito mais, que é no sentido moral, que é uma tentativa de tornar tanto o Godzilla quanto o Kong como realmente pessoas, como seres humanos gigantes. Porque se você prestar atenção nesses últimos filmes, tanto o Godzilla quanto o Kong, eles têm a mentalidade de uma pessoa comum.
Eles sabem quem é do bem, quem é do mal. Eles sabem quem é vilão, quem não é. Eles enxergam quem tá fazendo mal pra quem. Eles se comunicam como qualquer pessoa. Só falta chorar. No meio da luta, né, no meio da pancadaria, eles têm a preocupação de atacar somente os vilões, né? Isso sem contar com a preocupação com a natureza, que agora estão tentando colocar no Godzilla e no Kong, que é a ideia de que eles são titãs que protegem a natureza. Cara, isso é uma coisa que me incomoda porque de onde vem essa preocupação moral de preocupação com o meio ambiente, com preservação da natureza, coisa e tal? Porque, tipo, o Kong é um macaco gigante. Na natureza, o macaco não se preocupa em proteger a selva, proteger a floresta. O que que um macaco, um gorila, um orangotango na floresta se preocupa? Em comer, em dormir e se reproduzir. É isso que o Kong deveria se preocupar: comer, dormir e se reproduzir. Para comer, ele deveria lutar contra predadores e tal. Para dormir, ele precisaria conquistar um território e proteger esse território. E para reproduzir, ter que lutar contra outros machos. Era isso que o Kong deveria se preocupar, e não em proteger a natureza contra vilões. Ah, se alguém está desmatando a floresta, o Godzilla aparece para derrotar. Se tem uma empresa muito malvada que está poluindo o meio ambiente, o Kong vai lá e destrói a empresa. De onde vem essa preocupação moral, essa moralidade de criaturas gigantes? Enfim, essa humanização extrema dessas criaturas gigantes me incomoda não só pela humanização em si, mas porque muitas vezes a humanização dessas criaturas vem em detrimento da desumanização de personagens, de pessoas, de seres humanos, né? Porque tem uma cena, por exemplo, do filme que no comecinho o Kong sai da Terra Oca e ele vai na praia, ele tá sentindo uma dor no dente. O dente tá quebrado, algo assim. Enfim, ele tá sentindo dor de dente. Aí a câmera mostra a menina, a pequenininha, a criança olhando pra ele. E ela tá toda triste, quase lacrimejando, quase chorando, porque o Kong tá com a dor de dente. Ok, ela sentiu empatia pelo Kong e tudo mais. Só que mais pra frente na história, eles todos vão pra Terra Oca. E uma das pessoas, que é o piloto, o militar lá que tava guiando eles na jornada, é engolido vivo por uma planta, uma árvore, uma planta carnívora, algo assim. Ele morre na frente de todo mundo. Uma pessoa, um ser humano morre na frente de todo mundo, inclusive da criança, e ninguém se preocupa. Não há nenhuma comoção, bola pra frente. Eles seguem como se nada tivesse acontecido. E ele não é nem mencionado na frente, mas pra frente na história. No final, ninguém fala assim: ah, nós conseguimos, nós vencemos, nós salvamos o planeta, mas foi à custa de uma vida. Então, não, ele não é nem mencionado. Não há a menor preocupação pela morte de um personagem, pela morte de um personagem, de um ser humano. Uma pessoa morre e ninguém se preocupa. Agora o Kong tá com a dor de dente, a criança tá quase chorando. Então essa humanização extrema da criatura e a desumanização do ser humano, pelo simples fato de não ser protagonista, é algo que é muito presente nesse tipo de filme e me incomoda bastante. Bom, o próximo ponto que me incomoda bastante também, que eu não gostei particularmente, e que é muito comum nessas filmes de criaturas gigantes, de monstros gigantes. Eu falo criaturas gigantes porque cada filme, cada franquia tem um nome diferente. Então, por exemplo, aqui são titãs, tem, por exemplo, os kaijus, tem os robôs gigantes, alienígenas. Enfim, o ponto que é bastante comum nesse tipo de obra e que me incomoda é a desconsideração pela destruição feita por eles. Porque assim, em nenhum momento é mostrado a destruição que o Godzilla causa quando ele está andando na cidade. Ou o Kong, por exemplo. Mostra no máximo as pessoas correndo, apavoradas e tal, mas não mostra de fato eles matando, eles destruindo essas pessoas. O que dá a entender é que todo mundo conseguiu fugir e ficou são a salvo, e que o Kong e o Godzilla só destruiu pedra, só destruiu prédio e casa sem ninguém por perto. Mas, cara, o Kong e o Godzilla são criaturas de cento e tantos metros de altura. O Godzilla tem acho que uns 120, 130 metros. Cada passo que o Godzilla desce na cidade, ele deveria matar umas 50 pessoas. E não é mostrado, não apenas não é mostrado a destruição que o Godzilla faz no sentido de vidas ceifadas, como não é dado a devida importância, a devida preocupação.
As pessoas colocam o Godzilla como se fosse um herói, uma pessoa que salva todo mundo, sendo que cada baforada que Godzilla dá é uma bomba atômica. Cada passeio que Godzilla dá na cidade, milhares de pessoas morrem. E isso não é mostrado em nenhum momento. E isso é uma coisa que me incomoda bastante. Em contrapartida disso, o vilão, né, o outro macaco lá, o Scar King, na primeira cena que ele aparece, quando ele sai da Terra Oca, ele vai pro Rio de Janeiro, na praia, mostra todo mundo apavorado, todo mundo com medo. Gente, sendo que toda vez que o Kong e o Godzilla aparecem, deveria ser assim. O quinto ponto que me incomodou bastante nesse filme, que eu não gostei, é que o vilão é extremamente fraco. O Scar King, em nenhum momento ele ameaçou a vida do Kong, em nenhum momento ele foi uma ameaça real, em nenhum momento ele. Assistindo o filme, em nenhum momento eu pensei assim: caramba, o Kong vai morrer nessa. Nossa, esse golpe que o Scar King vai dar no Kong vai ser fatal. Cara, em nenhum momento ele ameaçou o Kong. Isso porque foi o Kong antes de ter a manopla lá, eu já vou falar dela, muito menos o Kong junto com o Godzilla. Porque assim, se o Scar King não chegou nem a ameaçar em nenhum momento o Kong, imagine o Godzilla. Então assim, um vilão pífio, fraco, sem nenhum nível de ameaça. Assistindo, eu só tava pensando em que momento ele seria derrotado. E, enfim, não deu a menor preocupação ou o menor medo de que o Kong ou o Godzilla, muito menos, fosse derrotado. Outra coisa, a única arma que o Scar King tinha era aquele chicote lá, que na ponta tinha aquela pedra que controlava o Godzilla do gelo, né, o Shimo. E isso, ao meu ver, pelo menos, não justifica todos aqueles macacos gigantes obedecerem ao Scar King e fazerem o que ele estava pedindo. Porque assim, por mais que ele pudesse controlar o Shimo, ele não controlava o tempo todo. E ele poderia, por mais também que o Scar King fosse maior, mais alto que os outros macacos, não justifica aquele tanto de macaco gigante obedecerem a ele. Eles poderiam, por exemplo, armar uma emboscada pro Scar King pegar aquele chicote com aquela pedra e jogar fora. Ou então controlarem o Shimo. Sem contar que o Shimo é mostrado que ele tá numa caverna, tá protegido por lava e tudo mais. E para tirar o Shimo de lá de dentro, precisava da ajuda de outros macacos gigantes. E se aqueles macacos, por exemplo, os que abriram o portão lá pro Shimo sair, se eles se rebelassem contra o Scar King, o que o Scar King ia fazer? Sendo que ele precisava deles para abrir o portão para justamente o Scar King, o Shimo sair. Então, assim, ao meu ver, aquela pedrinha lá em nenhum momento justifica os macacos obedecerem ao Scar King, ele ter todo aquele domínio sobre os outros. Por mais que ele fosse mais alto, enfim, pra mim isso não justifica. O sexto ponto que eu não gostei, que me incomodou bastante, e na verdade de todos é o que mais me incomoda nesse tipo de filme, que é a criança protagonista. Ou melhor, a criança super protagonista. Então, assim, o que me incomoda muitas vezes não é a criança em si, mas é que a criança é inserida em um contexto que não há justificativa, não há por que ela fazer de tal forma, ou acontecer, ou estar ali, mas é colocado simplesmente para ter mais bilheteria, para ter mais público. E muitas vezes a obra ela sacrifica um roteiro bom, um personagem mais bem escrito, um personagem mais profundo, uma narrativa mais complexa, simplesmente para colocar uma criança e gerar mais bilheteria e atrair um público infantil e ter cenas legais, por assim dizer, né? Então, toda vez que a criança aparecia no filme, eu pensava assim, cara, o que essa criança tá fazendo aí? A gente tem de um lado um monstro de cento e tantos metros de altura, um macaco de cento e tantos metros de altura, do outro lado um lagarto gigante de 130 metros de altura que solta um raio atômico que destrói tudo pela frente. O que que uma criança de, sei lá, 10 anos de idade, não sei a idade dela, o que que uma criança tá fazendo aqui? E o pior é que a mãe dela estava lá, a mãe dela poderia ter mandado ela para qualquer outro lugar do mundo e protegido ela, mas não, levava ela justamente para o perigo. Isso sem contar as diversas conveniências do roteiro, simplesmente para colocar a criança no centro como protagonista. No começo, quando eles vão para Terra Oca, a criança chega para a mãe dela e ela conversa por língua de sinais, né? E pede a mãe dela para ir para Terra Oca. Aí você pensa, pô,
A mãe com certeza não vai deixar, porque é um lugar hostil, cheio de criaturas gigantes que podem matar qualquer um, cheio de perigos, ameaças, com monstros que poderiam matar ela, animais venenosos, cujos venenos não há ainda um antídoto, um remédio, até porque a Terra Oca é um outro mundo, um outro lugar. Aí você pensa, a mãe com certeza não vai deixar. Aí ela fala assim: não, melhor não, filha. Aí a menina insiste um pouco, aí ela fala: tá bom, mas fica perto de mim, tá? Cara, isso não faz o menor sentido, o menor sentido. Eu acho que se eles tivessem usado aquela justificativa que é muito comum nesse tipo de filme, que é a criança vai escondido, de alguma forma ela entra escondido na nave, seria mais plausível, faria mais sentido. Porque por qual razão uma mãe deixaria a filha ir para um lugar que é absolutamente perigoso e cheio de criaturas gigantes? Por quê? Por quê? Além do mais, a criança ela é muda, né? Ela não consegue falar. Então, se ela se perdesse, se ela se distanciasse um pouco no meio da floresta do pessoal e da mãe dela, como que ela faria para achar? Ela não ia conseguir gritar? Como é que ela ia encontrar o pessoal? Então, assim, quando eu vi essa cena, cara, eu não acreditei. Porque, assim, não faz o menor sentido ela deixar a criança ir junto com ela pra Terra Oca. Porque, assim, imagine o seguinte: imagine um policial que vai pro meio de um tiroteio, onde vai ter metralhadora, fuzil, atirando pra tudo quanto é lado, onde ele pode morrer a qualquer momento. Aí a filha desse policial chega pra ele e fala assim: pai, deixa eu ir com você, por favor. Aí o pai fala: tudo bem, filha, pode ir, mas toma cuidado, viu? Fica perto de mim. Cara, não faz o menor sentido a criança ir pra Terra Oca, num lugar super hostil e perigoso, junto com a mãe dela. Não faz o menor sentido. E daí pra frente é uma sequência de conveniências. Eles estão lá num lugar que onde moravam os antepassados dessa criança, e por algum motivo ela toca na pedra, exatamente a pedra que era um botão ou passagem secreta para um lugar. Ok. Aí mais pra frente eles encontram o pessoal que é o quê? Coincidentemente, é justamente os antepassados, né, que faz parte da tribo dessa criança. Ok. Aí mais pra frente, eles conseguem se comunicar telepaticamente, não precisam falar nada, porque a criança é muda. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Aí mais pra frente, eles vão, se não me engano, acordar ou se conectar com a rainha dos titãs lá, eu esqueci o nome dela, a mariposa. E tem que ser quem? Justamente a criança, a super protagonista. Por quê? Porque sim, porque ela é especial de alguma forma, porque ela é diferente dos outros, porque ela é a única que pode, porque ela é a escolhida. E assim, esses foram só alguns acontecimentos, mas teve outros ao longo do filme que eu não tô lembrando agora, tipo assim, conveniências absurdas em relação à criança, que tipo assim, não fez o menor sentido, mas aconteceram pra quê? Pra colocar a criança no meio, pra colocar a criança como principal, a criança como super protagonista que consegue se comunicar com todos os monstros porque ela tem um poder especial na mente dela. Enfim, talvez a maioria das pessoas tenha gostado. Eu, particularmente, não gosto. Isso é uma coisa que me incomoda bastante, que é essa mania de ter que colocar a criança como protagonista das histórias, como especial, super inteligente, sendo que diversas coisas outros personagens poderiam fazer até melhor do que a criança, né? Tem até aquele outro filme lá dos Kaijus, lá o Círculo de Fogo, acho que é o segundo filme, que eles colocam justamente crianças, adolescentes, para controlarem robôs gigantes, pra lutar contra Kaiju. Eles dão uma justificativa lá, que eu nem lembro, mas é porque sim, né? Porque sim, tem que ter a criança tem que ser a protagonista, é a criança que se conecta com o Kong, é a criança que é super especial. No final, depois que essa criança e a super protagonista, ela se conecta e ela acorda, ou enfim, ela faz alguma coisa lá com a mariposa gigante, a rainha dos titãs, ela aparece no topo da pirâmide de Gizé. Nesse momento, o Kong e o Godzilla estão lutando lá no Egito, né? Ela aparece no topo da pirâmide, olhando pro Godzilla. Cara, na hora que eu vi essa cena assim, eu falei assim, cara, só falta dizer que essa criança também consegue se conectar com Godzilla. Porque assim, ela já consegue se comunicar e conversar com Kong.
Agora vai dizer que ela também consegue conversar com Godzilla. Só falta isso. Aí você pergunta, pô, por que que essa criança apareceu no topo da pirâmide de Gizé, no meio da luta do Godzilla contra o Kong, no meio de uma luta de dois titãs de cento e tantos metros de altura? Por que que ela apareceu? A resposta é porque sim, porque ela é a super protagonista, porque ela é criança, porque ela é especial de alguma forma. Essa é a explicação, basicamente. E por último, né, de todas as coisas que me incomodaram, que eu não gostei no filme, tem a manopla lá do infinito, né? Porque assim, qual foi a cena? O Shimo, né, que é o Godzilla do gelo, atacou o Kong, acabou congelando o braço do Kong e meio que atrofiou o braço, né, os músculos do braço do Kong. Ele foge, vai pedir ajuda, obviamente, para a criança super protagonista e convenientemente a mulher lá, a mãe da criança, ela fala de uma manopla que já estaria na Terra Oca convenientemente e que é um projeto antigo de melhorar o Kong, deixar ele mais forte para proteger contra outra ameaça, enfim. Aí você pensa, beleza, bom, tem uma manopla na Terra Oca, mas eles não vão conseguir chegar até o posto avançado, né, onde está a manopla, por quê? Porque o piloto que estava conduzindo eles e dirigindo, né, pilotando a nave, ele morreu no começo do filme. Mas de repente, convenientemente, o veterinário, que é o par romântico da mãe da criança, né? Que foi o cara, o mesmo veterinário que arrancou o dente do Kong no começo. Convenientemente, esse veterinário agora sabe pilotar a nave. E tipo assim, se ele sabia pilotar a nave desde o começo, por que chamaram lá o outro piloto lá pra conduzir? Era só dar uma arma pra ele e ele também protegia o grupo. Aí esse veterinário vai, né? Ele pega a nave e vai até o posto avançado, pegar a manopla e para levar pro Kong e beleza. Ele pega a manopla e leva até o Kong, que encaixa perfeitamente no braço do Kong. Ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele solta a manopla e ela pousa certinho no braço do Kong, encaixa do tamanho certinho do Kong. Ok, conveniência, beleza. Mas aí você pensa, ok, a manopla vai deixar o Kong mais forte, mas não vai resolver o problema do Kong, né? Até porque ele tá com o braço atrofiado. Aí não é que a manopla, além de já ter o tamanho certinho do Kong e encaixar certinho na mão do Kong, ela não tem também um remédio justamente para o pro problema que o Kong tava, no caso o braço congelado. Porque assim, se o Kong tivesse com o ferimento aberto, estivesse sangrando e tal, faria sentido eles terem na Terra Oca um remédio pro Kong parar o sangramento, pra estancar uma ferida aberta, coisa e tal. Faria sentido. Mas a manopla, ela tinha um remédio já pronto, um remédio justamente pro problema que o Kong tava, que era o braço atrofiado porque foi congelado pelo Shimo. Justamente. Como se tivesse adivinhado que o Kong seria congelado por uma criatura que eles nem sabiam que existiam. E tipo assim, o que me incomoda, que nem na questão da criança, não é o elemento em si, não é ter uma criança no filme, ou o Kong ter uma manopla que deixa ele mais forte. O problema e que me incomoda é que não há nenhuma explicação e surge literalmente do nada. E muitas vezes o pessoal da produção, direção do filme, eles estão dispostos a empobrecer o roteiro, criar personagens rasos, uma história sem pé nem cabeça, com um monte de furo de roteiro, um monte de incoerências, simplesmente para ganhar dinheiro, para dar bilheteria. Porque no fim das contas a gente sabe que a manopla do Kong surgiu por um único motivo, que é vender boneco, que é aqueles action figure que vai ter agora e com certeza eles vão lucrar muito com o novo boneco do Kong com a manopla do infinito, né? Enfim, o vídeo era esse, é mais um desabafo, né? A maioria dos vídeos que eu vi falando sobre o filme foram elogios, falando que o filme é bom e tal. Eu, particularmente, também gostei, mas teve alguns pontos que eu elenquei aqui de coisas que eu, particularmente, não gostei, que me incomodaram no filme. Enfim, mas tirando esses pontos, né? Tirando o extremo protagonismo de uma criança, tirando as criaturas gigantes extremamente humanizadas, tirando o diálogo raso, tirando o roteiro que foi muito fraco, as diversas conveniências do roteiro também, tirando aqueles personagens, né, como o veterinário
e o gordinho lá, o alívio cômico, que eu nem lembro o nome dele, que toda vez que eles apareciam, a impressão que me dava é que eu tava assistindo uma comédia, uma paródia de um filme do Godzilla e Kong, né? E não o filme em si. Parecia tipo que nem Todo Mundo em Pânico, sendo uma paródia da franquia Pânico, sabe? A impressão que me dava muitas vezes era uma paródia de um filme. Mas enfim, tirando esses pontos, eu gostei, foi um filme legal. De 0 a 10, assim, tudo bem que é meio difícil a gente colocar nota num filme, né, numa arte, mas se fosse pra mim dar uma nota de 0 a 10, eu diria que o filme foi um 6. 6,5, assim, sendo mais gentil, né? Enfim, de modo geral, eu gostei. Acima da média. É isso. Tchau.